Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria então de, nesse momento, ler junto com os irmãos o Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105, diz assim a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra do Senhor possa iluminar o nosso procedimento, que a palavra do Senhor possa iluminar a nossa caminhada cristã, que a nossa vida possa ser pautada nos ensinos da palavra de Deus, que a gente possa andar então na luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando nesse momento, colocando nossas vidas diante de Deus, pedindo para que Ele possa falar ao nosso coração, para que Ele possa mesmo trabalhar em nossas vidas. Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Senhor, Deus que tem nos conduzido ao Pai a cada dia, Pai. O Senhor tem se revelado, Pai, em cada momento das nossas vidas, Deus, nas tribulações, nas dificuldades, mas também nas alegrias, Deus. Que o Senhor possa mesmo, Pai, conduzir esse culto, Pai, possa conduzir mesmo, Pai, esse louvor, Pai, que será entoado ao Teu nome, Pai, que o Senhor possa conduzir a Tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar, Deus, abrigo em cada coração, Pai, daqueles que estarão vendo esse vídeo, Pai. Fica conosco, Pai, nos orientando, dando a Tua bênção, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, então, estaremos louvando ao nome do nosso Deus, e o Murilo e a Jéssica, então, estarão nos conduzindo nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvemos ao Senhor nessa hora.
Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, eu gostaria então de nessa hora compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Deus ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração para que a gente possa compreender a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos ao Pai pela tua palavra, lida nessa hora, que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso entendimento, Pai, abrir o nosso coração, que o Senhor nos ajude, Pai, com o seu Santo Espírito, Pai, a cada dia, Pai, praticá-la, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Fica conosco nesse momento, Pai, nos conduzindo no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. Falsos ensinamentos a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre existiram desde o início da história da igreja. E hoje também é muito comum vermos dificuldades e muitos ensinos que são contrários à palavra do nosso Deus. O apóstolo João então teve que lidar com falsos ensinamentos, com falsos mestres que propagavam que Jesus Cristo não pôde ter vindo em carne, porque se ele tivesse vindo em carne, ele era pecador. O nome desse movimento era o gnosticismo, que acreditava então que toda matéria era má. E esses falsos mestres então estavam perturbando a igreja, assim também como no nosso tempo. Muitos falsos profetas, falsos mestres têm perturbado a igreja com falsos ensinamentos que vão contra aos ensinos da palavra de Deus. Precisamos ser criteriosos com aquilo que nós cremos, porque muitos ensinamentos têm surgido nos nossos dias que aparece algo muito maravilhoso, mas que não é de acordo com a palavra de Deus. É então a respeito disso que eu gostaria de conversar com vocês nessa hora. Nós que somos a igreja que segue ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós que queremos seguir verdadeiramente os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos ser criteriosos. E é a respeito disso então que nós vamos conversar nessa hora. A igreja que segue, ela é criteriosa com aquilo que ela crê. O apóstolo João então vai dizer aos seus leitores, aqueles a quem essa carta foi enviada, para que eles não dessem crédito a qualquer espírito. Então, em primeiro lugar, então, a igreja que segue, ela é criteriosa, não dando crédito a qualquer tipo de ensinamento. Acompanhe comigo o que diz o versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. A ideia aqui desse espírito, ele é um ensinamento esse que estava sendo apregoado por esses falsos mestres em relação à divindade, à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já falamos aqui na introdução, ele estava colocando em xeque então a divindade e a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um ensinamento totalmente contrário à vontade de Deus. Porque se Cristo não viesse em carne, ele não poderia então sofrer
os nossos sofrimentos, ele não poderia entender a natureza humana. E se ele não fosse um 100% Deus, ele não poderia então se sacrificar, o seu sacrifício não poderia ser aceito diante de Deus, porque ele seria apenas mais um pecador. Então o apóstolo João instrui os seus leitores, instrui aquelas pessoas a qual ele escreveu essa carta, a não dar crédito a qualquer ensinamento, a não dar crédito a qualquer doutrina que não esteja alicerçada na palavra de Deus. E isso também fica para nós como um ensinamento, que a gente não venha dar crédito a qualquer ensinamento. Tudo que as pessoas nos falam, porque está o nome de Deus envolvido, porque está o nome de Jesus envolvido, isso às vezes não é de Deus, porque fere a Escritura Sagrada. Então o apóstolo João instrui aos seus leitores a provar o Espírito, ver se aquilo que está sendo falado, ver se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Nós, como igreja que segue, precisamos ser como os crentes de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 11, diz que quando o apóstolo Paulo pregava a palavra, aqueles irmãos então conferiam realmente se aquilo que Paulo falava estava de acordo com o ensinamento da Escritura. E esse deve ser o procedimento da igreja que segue. Quando algum pastor falar, algum pregador, aquilo que a gente assiste na internet, né, o advento da internet, hoje a gente vê muita pregação de grandes homens de Deus pregando a palavra de Deus na internet. Isso é muito bom, edifica a nossa vida, mas nesse meio também tem muitas pessoas que se aproveitam da fé cristã, se aproveitam para ganhar, para lucrar em cima da mensagem de Cristo. Então eles desvirtuam a palavra de Deus. Então nós precisamos então provar esses espíritos. O apóstolo João então vai dizer que essa prova, né, essa palavra provai, no grego, ela tem uma ideia de um processo metalúrgico, onde os metais eles eram provados pelo fogo para ver se realmente eles eram valiosos. E esse deve ser o procedimento da igreja que segue, provar, ver se realmente condiz com o ensino da palavra de Deus, porque o apóstolo João vai dizer que esses espíritos, esses ensinamentos, eles procedem de Satanás, são ensinamentos que procedem do maligno. Esse negar a Jesus que veio em carne, esse pensamento, esse ensinamento, ele é um ensinamento maligno, totalmente contrário à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses espíritos que atuam por meio desses profetas têm procedência maligna e eles saem pelo mundo propagando tal engano, tal ensino enganoso. O apóstolo João então vai dizer que esse espírito que atua neles, o espírito maligno, é o mesmo espírito que atua no anticristo. O mesmo espírito do anticristo, o qual virá e que se levantará contra tudo que se diz Deus. Então é preciso que a igreja que segue, ela prove esses espíritos, não dando crédito a qualquer ensinamento. É preciso que esse ensinamento esteja pautado na palavra de Deus. Esses falsos mestres então estavam incomodando aqueles irmãos, né? E os irmãos então estavam dando crédito porque falavam em nome de Deus, misturavam o evangelho com outras crenças, e isso é algo muito comum também nos nossos dias, né? Há muitas heresias que não são tão escancaradas, mas que tem uma pincelada de evangelho, mas tem algo também a mais, né? O apóstolo Paulo vai dizer que se ele ou um anjo, né, pregasse o evangelho que vá além daquilo que já foi pregado, que já foi anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Então, atualidade, os profetas de hoje, eles pregam um pouco da palavra de Deus e misturam algo, né? Incrementam algo, acrescentam algo além da morte de Cristo, além da cruz de Cristo. É muito comum a gente ver hoje, então, doutrinas, né? Teologias, então, que ensinam que Cristo fez a parte dele,
e cabe a nós fazer a nossa parte. Isso é um ensinamento totalmente errôneo e é muito comum vermos esse ensinamento hoje nos nossos dias, né, sendo pregado na internet, nas igrejas, e influencia muito até mesmo nós, igreja presbiteriana em Areias de Baixo, né, um ensinamento de que nós precisamos fazer a nossa parte para sermos salvos. Isso é algo que vai contra o ensinamento da palavra de Deus. Esses falsos mestres, então, eles bagunçam a igreja. O falso ensinamento, então, ele bagunça o seio da igreja. E esses falsos mestres vão pelo mundo afora propagando esse falso ensino, né? Esse evangelho diluído, esse evangelho que nega a divindade de Cristo, esse evangelho que nega que Cristo se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso então causa um grande estrago no meio da igreja. Nós vemos a Europa, um país pós-cristão, que botou em xeque a divindade de Cristo, né? O liberalismo teológico que põe em xeque a divindade, a encarnação de Cristo, o seu nascimento virginal. Isso tem provocado o liberalismo nas igrejas da Europa, dos Estados Unidos. As igrejas, então, têm fechado suas portas por abrirem mão de doutrinas fundamentais à fé cristã. Então, é preciso que a igreja que segue prove, vê se realmente aquilo que tem sido ensinado, aquilo que tem sido falado, está de acordo com a palavra de Deus. A gente não possa, então, dar ouvido a qualquer ensinamento, né? Muitas doutrinas hoje surgindo no nosso meio, né? Que a única intenção é lucrar, é se beneficiar. Não falam da cruz de Cristo, não falam do arrependimento, não falam de fé salvadora, não falam daquilo que Cristo já fez por nós, da garantia da nossa salvação, que nós podemos nos alegrar porque Cristo nos salvou de uma vez por todas naquela cruz, quando morreu em nosso lugar. Esse é o ensinamento que está de acordo com a palavra de Deus. E em segundo lugar, então, a igreja que segue sendo criteriosa com aquilo que ela crê, ela é alicerçada no ensinamento apostólico. Ao contrário daqueles falsos mestres que pregavam doutrinas que iam contra a vontade de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, então a igreja que segue, ela está alicerçada no ensinamento dos apóstolos. O apóstolo João então vai dizer que os seus leitores, eles são da parte de Deus, porque eles creem que Cristo veio em carne, eles creem na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles são da parte de Deus, porque eles confessam que Cristo é da parte de Deus, que Cristo veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que o Espírito Santo age na vida dos filhos de Deus, assim como o espírito maligno age na vida dos falsos mestres, naqueles que corrompem o ensino da palavra de Deus, estão sendo dominados pelo espírito maligno. Aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que os conduzem em retidão diante da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É o Espírito Santo quem esclarece a palavra de Deus, nos ilumina. É o Espírito de Deus que ilumina o nosso entendimento para que possamos então compreender aquilo que a palavra nos diz, aquilo que a palavra nos instrui, a maneira como nós devemos viver. E o apóstolo então vai dizer aos seus leitores que maior é o Espírito de Deus que habita neles do que o espírito dos falsos profetas. Maior é o Espírito Santo que habita em nós e nos conduz em toda a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que nos últimos dias sobrevirão falsos cristos que ensinariam coisas contrárias à palavra de Deus e que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Mas aqueles a quem Deus escolheu, o Espírito Santo trabalha no coração e eles conseguem então vencer esses falsos ensinamentos. Eles conseguem então compreender que aquilo que está sendo pregado não condiz com a palavra de Deus. Somente pelo auxílio do Espírito Santo nós
podemos não dar crédito e provar a todo o Espírito, a todo ensinamento que está sendo pregado. O apóstolo João então vai dizer que esses falsos mestres, eles pregam os seus ensinamentos e aqueles que são do mundo ouvem esses ensinamentos. É por isso então que nós vemos grandes igrejas lotadas de pessoas, onde o evangelho não é pregado da sua forma íntegra, integralmente. A gente vê então igrejas lotadas de pessoas ouvindo falsos ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, porque o príncipe desse século cegou-lhe o entendimento. Então, esses falsos mestres que são manipulados, que são usados pelo inimigo, pregam coisas que vão contra a palavra de Deus. E é onde o inimigo mais tem obtido sucesso, mais êxito, é no falso ensino. Aonde mais o inimigo tem levado vantagem é realmente no falso ensinamento, naquilo que não condiz com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo João então vai dizer que aqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm o Espírito Santo trabalhando em suas vidas, esses ouvem a palavra, esses ouvem a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então o apóstolo João encoraja, anima aqueles crentes dizendo que maior é o Espírito que habita neles do que o Espírito que habita no mundo. E ele vai fazer então esse contraponto, dizendo que eles são da parte do mundo, eles não procedem de Deus. Nós somos de Deus. Nós quem? Nós, os apóstolos, os ensinos que os apóstolos foram incumbidos de levarem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, os apóstolos foram revestidos com essa autoridade a darem testemunho daquilo que eles presenciaram e foram então comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a instruírem os crentes ao longo de toda a história. Esse ensinamento apostólico é aquilo que está alicerçada a encarnação, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua humanidade, sua divindade, seus ensinos, tudo aquilo então que os apóstolos ouviram, presenciaram no nosso Senhor Jesus, isso então deve ser pregado, isso então deve ser ensinado. Então todo o ensinamento deve estar pautado no ensino dos apóstolos. E perseveravam nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então a igreja que segue, ela precisa então estar alicerçada nesse entendimento. Nós somos da parte de Deus. E aqueles que são da parte de Deus, esses ouvem a palavra de Deus e esses são chamados de maneira eficaz e vêm e têm suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Foi a maneira que Deus usou para chamar pecadores ao arrependimento, a pregação da palavra de Deus. E essa pregação, então, ela precisa estar alicerçada no ensino dos apóstolos. Nós que somos a igreja que segue, queremos viver uma vida que agrada o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos, então, dar crédito a qualquer ensinamento. Precisamos, sim, ter a nossa fé alicerçada no ensino apostólico, naquilo que a palavra nos instrui, naquilo que o próprio Jesus, então, comissionou os seus apóstolos a pregarem, a instruírem a respeito das coisas de Deus. E o ensinamento, então, que está sendo pregado de maneira falsa é a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, 100% homem, 100% Deus, é o nosso sacerdote, intercede por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então nós temos alguém que conhece as nossas limitações. Nós temos então um Deus que se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Alguém que a gente pode então se achegar diante dele, porque ele conhece as nossas fraquezas. Que Deus então nos abençoe e nos instrua a vivermos a cada dia apegados à palavra dele. Que possamos ser como aqueles crentes de Bereia,
a cada dia, então, aprovando tudo aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que a palavra de Deus possa ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos então chegando ao final do nosso culto. Eu quero então nessa hora estar orando pela sua vida, orando pela sua família, pedindo para que Deus te abençoe e te proteja nessa semana que se inicia. Lembrando então que domingo que vem voltaremos a nos reunir no nosso templo aí em Areias de Baixo. Que Deus possa nos conduzir nesse momento diferente que temos vivido, mas que Deus possa nos conduzir como tem feito até aqui com a sua mão poderosa. Vamos estar orando nesse momento, encerrando então o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos a Deus pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração, Pai. O Senhor tem nos instruído, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai, porque o Senhor escolheu se revelar através dela, Pai. E nos ajuda, Deus, a como crentes, Pai, que somos, Deus, como filhos do Senhor que somos, a vivermos de acordo com a tua palavra, Senhor, a cada dia, Deus, moldar o nosso viver, o nosso proceder com aquilo que a tua palavra ensina, Pai. Nos ajuda mesmo, Pai, a ser uma igreja criteriosa com aquilo que crê, Pai. Que a gente mesmo, Pai, não possa, Deus, dar ouvido, Pai, a qualquer ensinamento. Que a nossa fé esteja alicerçada nos ensinos dos apóstolos, naquilo que o Senhor deixou para a tua igreja, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a cada pessoa, Deus, que está vendo esse vídeo nessa hora, Pai. Abençoe a cada família, Pai. Abençoe cada coração, Senhor. O Senhor conhece as nossas dificuldades, Senhor. O Senhor contempla as nossas vidas, Deus. O Senhor sabe aquilo, Deus, que tem tirado a nossa paz. O Senhor conhece nossas fraquezas, Deus. O Senhor sabe das nossas alegrias também. E que o Senhor nos conduza, Pai, com a tua mão poderosa nessa semana que se inicia, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém.